Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fica em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, hein? Como primeira dica, vamos lá. Caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações, beleza? E aquela figura que chamar a sua atenção, do gráfico, tabela, aquela questão, tudo bem? Você vai printar a tela, passar para o caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas, turma, relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Estamos trabalhando as reações orgânicas. Já trabalhamos as diversas funções inorgânicas, as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Também já trabalhamos a ideia de isomeria e estamos agora focando nas reações orgânicas. Bom, a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar as reações relacionadas aos álcools, certo? A função álcool nós já trabalhamos anteriormente, já explicamos o conceito, nomenclatura, tudo bem? Agora nós vamos desenvolver, explicar e compreender como que os álcools vão reagir, certo? Quais são os produtos e coisa desse tipo. Então acompanhe comigo, por favor. Mas antes de partir para as reações, nós devemos relembrar o que é um álcool. Olha só, álcools são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila. Vamos lá, hidroxila, grupo OH. Não pode esquecer. Hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. Ligado diretamente a um carbono saturado. E o que é um carbono saturado, turma? Carbono que executa 4 ligações simples. Eu trouxe aqui na tela a figura dessa representação. Tudo bem? Hidroxila, grupo OH, ligado a um carbono que executa 4 ligações simples, carbono saturado. Como exemplos mais comuns relacionados aos álcools, nós temos o metanol, certo? E o etanol. Bom, além do metanol e do etanol, existem outros álcools igualmente importantes relacionados com o nosso cotidiano, ou de forma direta ou de forma indireta. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos desses outros álcools. Nós temos o metanol, nós temos o etanol, eles são muito comuns, especialmente o etanol, certo? Que é o álcool usado para fazer a desinfecção, o álcool combustível, aquele álcool doméstico. Ele também está presente nas bebidas, as bebidas alcoólicas, elas vão apresentar o etanol. Não pode ter na bebida alcoólica, traço, rastro de metanol. O metanol ele já é tóxico para o nosso organismo. Show de bola? Bom, dentre vários exemplos de álcools do nosso cotidiano, nós temos o glicerol, também conhecido como glicerina, ou propanotriol. Então, a glicerina, que é essa estrutura aqui, que aparece aqui na tela, nas condições ambientes, é um líquido incolor, viscoso, de sabor levemente adocicado e não tóxico, certo? Onde a gente encontra a glicerina? Onde a glicerina ela é utilizada? Ela é utilizada na produção de rações para animais, plásticos e papel celofane, explosivos como a dinamite, a nitroglicerina ela é obtida a partir da glicerina. Balas, bombons, chocolates e no recheio de produtos de confeitaria. Também nós vamos encontrar a glicerina ou o glicerol, certo? Então, é uma gama, é uma grande variedade. Outra substância, outro álcool importante, talvez você nunca se deu conta, mas extremamente importante, é o etileno glicol, certo? Esse diálcool, por que diálcool? Porque são dois grupos hidroxilas, observe na tela, dois grupos hidroxilas. Esse diálcool,
Ele é comercializado com o nome de antifreezer ou anticongelante. Ele é comumente adicionado à água dos radiadores dos automóveis, com a finalidade de aumentar o ponto de ebulição e também diminuir o ponto de congelamento da água. Vamos lá, devido ao funcionamento, o motor ele aquece, só que ele não pode aquecer de forma elevada. Com isso, ao redor do motor vai passar um líquido que vai retirar um pouco desse calor, né, para não permitir que esse motor superaqueça. Esse líquido é o líquido do radiador, né? Nada mais é do que o etileno glicol. Isso, né, aqui no nosso estado, né, que nós temos altas temperaturas, mas por exemplo, lá na Europa, na Rússia, por exemplo, na Rússia, quando chega o inverno, as temperaturas são muito baixas, muito baixas. Então, se ali o radiador, se aquele líquido radiador fosse apenas água, essa água iria congelar. Então, o que acontece? Ali nós temos um líquido chamado etileno glicol. Assim como ele aumenta a temperatura de ebulição da água, ele diminui a temperatura de congelamento da água, certo? Essa substância, quando adicionada à água, vai aumentar o ponto de ebulição e vai diminuir o ponto de congelamento, certo? Então, é um álcool extremamente importante para o nosso dia a dia. Um outro álcool é o álcool isopropílico ou propan-2-ol. Show? Esse álcool, nas condições ambientes, é um líquido incolor, transparente, solúvel, certo? Solúvel em água e bastante volátil. Quando comercializado em solução aquosa 70%, é usado como desinfetante da pele, também na limpeza, certo? É o álcool isopropílico. Então, alguns álcools que nós podemos encontrar no nosso dia a dia, além do etanol. Bom, vamos agora falar das suas reações. Primeira reação relacionada aos álcools é a reação de combustão. E quando a gente fala de álcool, a gente já linka com a combustão, com a queima. Então, a combustão, né, é uma das reações que os álcools sofrem. Bom, para haver combustão, eu preciso do oxigênio, da presença do oxigênio. Aqui nós temos a combustão do propanol, propan-1-ol. E toda a queima de composto orgânico vai liberar CO2, gás carbônico e água, certo? Aqui está mostrando para vocês de forma balanceada. Essa equação ela já está balanceada. Olha só, o metanol, que é o álcool mais simples, só tem um carbono, ele é considerado um bom substituto da gasolina, particularmente em áreas urbanas, onde os níveis de poluição produzidos por veículos automotivos são muito altos. Isso se deve ao fato de sua queima ser mais completa do que a gasolina, o que diminui a poluição atmosférica. Nós temos um álcool como combustível, o etanol, só que o metanol, ele, do ponto de vista ecológico, ele é melhor. Por quê? Porque ele vai liberar menos poluentes, ou seja, menos CO2. A gasolina ela produz muito CO2, mas também a gasolina vai apresentar traços de enxofre. Então, a queima da gasolina também vai liberar dióxido de enxofre, que vão participar, por exemplo, da formação da chuva ácida. Então, a utilização de álcools como combustíveis para automóveis, motos, do ponto de vista ecológico, é muito melhor. Show? Bom, nessa combustão, por exemplo, aqui nós temos o metanol. Eu estou aqui com carbono, com NOx, -2. E a combustão vai gerar o quê? Vai gerar o CO2. Aqui no CO2, o carbono está com NOx +4. Então, olha só a variação, de -2 para +4. Esse aumento do NOx representa o quê? A oxidação. Então, a combustão dos álcools também podemos chamar de uma reação de oxidação. Show de bola? Bom, e relacionado ao etanol.
O etanol é o álcool, né, combustível, né, utilizado como combustível. Como que nós vamos ter o processo dessa variação de NOx? Ó, o etanol, ET, são 2 carbonos. O primeiro carbono eu posso dizer que ele tem um NOx, ó, -3, porque ele está ligado a 3 hidrogênios, cada hidrogênio mais um. Então eu preciso de então 3 cargas negativas para poder anular as cargas positivas. Então aqui o carbono NOx -3. O outro carbono, que é o carbono que tem um grupo hidroxila, né? Esse carbono ele vai ter NOx -1, certo? Vai ter NOx -1. Então eu vou ter a variação, olha só, de -3, -1, tudo bem? E ao final eu vou ter o carbono com NOx +4. Da mesma forma, tanto um carbono quanto o outro, eu posso afirmar que está ocorrendo uma oxidação, o aumento do NOx, certo? Ou então perda de elétrons. Bom, os álcools, eles podem ser classificados como álcools primários, secundários, terciários. Isso vai depender, né, a que tipo de carbono essa hidroxila está ligada. Se estiver ligado a um carbono primário, um álcool primário. Se estiver ligado a um carbono secundário, um álcool secundário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, pronto, álcool terciário. Show? Então, com relação aos álcools primários, né? Existem outras reações de oxidação que ocorrem na presença de um agente oxidante, né, que promove a oxidação. Como exemplo, o permanganato de potássio ou dicromato de potássio, né? Então, esses agentes oxidantes, eles vão estar liberando o oxigênio para poder gerar a oxidação lá no composto orgânico. Então, aqui eu foquei aqui um pedacinho, olha só, né? Eu tenho um álcool primário, né? Hidroxila ligado a um carbono primário, e ele vai sofrer essa oxidação, né? Vai reagir com o oxigênio. Então, o que vai acontecer? Olha só, esse oxigênio ele vai se combinar com o hidrogênio, gerando inicialmente, olha só, mais uma hidroxila. Um carbono que possui ao mesmo tempo 2 grupos hidroxilas, esse carbono ele é muito instável. Por quê? Os oxigênios eles têm a tendência de puxar os elétrons para si. Então, 2 oxigênios, então o carbono vai perder muitos elétrons, beleza? Então, a tendência é sofrer uma reorganização. Então, eu vou ter como resultado, olha só, a formação de uma carbonila. Então, eu saí de uma hidroxila e vou obter, ao final, uma carbonila. Então, álcools primários, secundários e terciários, quando tratados com agentes oxidantes, eles vão se comportar de maneiras diferentes. E com base nesse comportamento, né, a gente vai poder diferenciar se inicialmente a gente tinha um álcool primário, secundário ou terciário. Olha só aqui. Então, nós temos aqui o etanol, beleza? O etanol, CH3CH2OH, sofrendo essa oxidação, a reação com o oxigênio, beleza? Então, o que eu falei para vocês anteriormente? A formação de uma carbonila. Bom, se o álcool é primário, né, essa hidroxila está na extremidade. Então, vai gerar uma carbonila na extremidade, turma. Turma, e carbonila na extremidade, nós classificamos isso como aldeído. Então, eu vou sair de um álcool para um aldeído. Se continuar a oxidação, ou seja, se mais oxigênios forem liberados no meio reacional, esse aldeído ele vai continuar essa oxidação e eu vou chegar como resultado final um ácido carboxílico. Então, álcools primários, né? Álcools primários, generalizando aqui, turma, olha só. O álcool primário, ele pode oxidar para a forma de aldeído, e o aldeído ele pode, né, sofrer oxidação, gerando o ácido carboxílico. Então, eu vou ter álcool, aldeído,
ácido carboxílico, certo? Então, se houve a formação de um ácido carboxílico, turminha, estamos diante de um álcool primário, porque álcools primários sofrem esse processo, até chegar ao final, o final sendo um ácido carboxílico. Bom, álcools secundários. Bom, o álcool secundário é aquele álcool que apresenta o grupo hidroxila ligado a um carbono secundário. Então, como exemplo, propan-2-ol. Eu tenho aqui 3 carbonos, ó, prop, 3 carbonos, certo? No carbono 2, olha só, no carbono 2 eu tenho o grupo hidroxila, propan-2-ol. Um parênteses aqui rapidinho, turma, a gente precisa trabalhar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Essa nomenclatura é extremamente importante, certo? A gente não pode esquecer. E se você quiser estar bem preparado para resolver as questões de orgânica, no Enem, na UEMA, nos vestibulares, você precisa dominar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Lembrando que para os álcools, certo? A terminação ol vai caracterizar, o álcool. Etanol, metanol, propan, 2-ol. Se terminar em O, apenas O, eu tenho um hidrocarboneto, metano, butano, certo? But2-eno. Terminou em al, eu vou ter um aldeído. Terminou em ona, cetona. Terminou em oico, ácido carboxílico. Beleza? Só uma revisão rápida. Você precisa dominar, esse tópico de nomenclatura dos compostos orgânicos, a gente precisa dominar para poder resolver as questões. Show de bola? Então, aqui o álcool secundário, porque a hidroxila ligado a um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. O álcool secundário, sofrendo a oxidação, beleza? Vai gerar o quê? Vai gerar uma cetona. Porque eu falei, a oxidação, daquele carbono que tem a hidroxila vai gerar uma carbonila. Bom, se essa carbonila estiver na extremidade, bingo, aldeído, certo? Metanol, metanal, aldeído. Agora, se essa carbonila, se essa hidroxila estiver em um carbono secundário, então eu vou ter a formação de uma carbonila e um carbono secundário. E nesse caso, turminha, o composto, a função que vai ser gerada vai ser uma cetona. Carbonila entre carbonos, certo? Formação de cetona. Então, o álcool secundário, ele sofre oxidação, gerando uma cetona. Como aqui, chegando na cetona, eu não tenho hidrogênios, que possam absorver o oxigênio nascente, o oxigênio está sendo liberado, certo? Para depois sofrer o rearranjo, como eu não tenho hidrogênios, então, quando chegar na cetona, a cetona não continua a reação. Então, eu não vou ter a formação do ácido carboxílico. Então, o álcool secundário para na cetona, certo? Álcool secundário formando a cetona. Agora, e álcools terciários? Bom, álcool terciário eu vou ter o grupo hidroxila ligado a um carbono, que está ligado a outros 3 carbonos. É o exemplo aqui do metil propan-2-ol, beleza? Hidroxila e o carbono que possui hidroxila, ele é um carbono terciário. Pronto. Turminha, carbono terciário, o álcool terciário, melhor falando, o carbono terciário não possui hidrogênio. E aí, esse oxigênio que foi liberado, ele não vai poder gerar aquela hidroxila para que mais tarde sofra o rearranjo. Então, o que a gente entende? Que álcool terciário não sofre oxidação, não sofre oxidação. Então, é uma forma de a gente poder diferenciar os tipos de álcools. Álcool primário sofre oxidação para aldeído
e de aldeído para ácido carboxílico. Álcool secundário chega até cetona e não continua. Álcool terciário não sofre oxidação. Beleza, turma? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!